uma distribuição Lloyd's Filmes. Aconteceu pouco depois da coroação de Arthur. Era uma noite terrível. E Arthur estava tendo mais de seus pesadelos. Exausto, ele pegou uma vela e a coroa que havia colocado num canto e foi me procurar na minha torre. Merlin e os Dragões. Versão brasileira, BKS. Arthur, o que houve, menino? O que o traz aqui a essas horas? Eu sou o rei e eu vou aonde eu quero. Você também é um menino. E está na hora de meninos estarem na cama dormindo. É que eu não consigo dormir, Merlin. E por quê? Eu estou tendo pesadelos. Pesadelos? Pesadelos? Posso interpretar seus sonhos. Bom, me conte os pesadelos. São sempre iguais. Um garoto órfão que se torna rei só porque puxou uma espada de uma pedra. Acho que conheço o garoto. Bem, se não pode me contar mais sobre os seus sonhos, então eu vou te contar uma história sobre os meus. É melhor que uma história numa noite chuvosa. Uma história? Eu estou precisando de uma boa história. Vamos ver. Uma vez eu tive um sonho com dragões. Dragões? Eu gosto de dragões. E bem que devia mesmo. Pois os dragões são os verdadeiros sonhos de magos e reis. Uma vez viveu nas montanhas acidentadas do norte de Gales um garoto órfão e solitário chamado Henry. Ele era pequeno, tinha o olhar agudo de um falcão e a sua boca raramente sorria, pois ele vivia perturbado com sonhos e visões que não compreendia. Como ele não tinha pai,
fez amizade com um velho que vivia na montanha. Ele era o tipo de velho que parecia viver desde o início dos tempos e que sabia tudo, desde ler e escrever, até como os pássaros falavam e por que as folhas ficavam amarelas no outono. Ele gostava do jovem Elvis e lhe ensinou tudo o que sabia. A mãe de Emrys era uma princesa, mas vivia muito longe do castelo do pai. Era uma boa mãe, mas não entendia nada a respeito de subir em árvores ou caçar sapos e outros esportes masculinos. Então Emrys precisava inventar sozinho aquela parte de sua educação, e foi uma invenção bem solitária. Os garotos da aula puxavam dele por não saber quem era o pai e o chamavam de filhinho da mamãe e diziam que vivia sob as saias da mãe e jamais o convidavam para participar de suas brincadeiras. Então Emrys passava seus dias estudando os pássaros e os peixes e admirando as borboletas sozinho e não contava a ninguém seus sonhos estranhos. Foi seu jeito estranho com os animais, principalmente os pássaros, que finalmente levaram a ele os outros garotos. Não por amizade, mas por curiosidade. E Emrys inventou o que achava serem pequenas previsões inofensivas para distraí-los. Logo, logo vai chover, dizia Emrys. E um pouco depois, chovia. o primeiro pássaro da primavera vai chegar daqui a pouco. E pouco depois, chegava. Bem, o filho de qualquer fazendeiro fazia as mesmas adivinhações. E depois de tempo, os meninos já não se admiravam com ele. Contudo, certa vez, quando estava com 9 anos, Emrys encontrou um livro de estações e movimentos planetários na cabana do velho. Hoje o sol vai desaparecer, Disse ele a todos. Em seguida, houve um eclipse do sol exatamente como Emrys havia lido que aconteceria, e a aldeia mergulhou nas trevas. Para os aldeões, aquilo era bruxaria. E depois do fenômeno, todos evitavam Emrys, dizendo que ele devia ser filho de algum demônio. Assim, durante os anos seguintes, Emrys viveu sozinho a maior parte do tempo. Um dia, quando Emrys estava com uns 12 anos, chegou ao vale um homem cruel e ambicioso chamado Vortigern. Ele havia injustamente se declarado grande rei de toda a Grã-Bretanha. Depois de passar semanas fugindo dos inimigos, Vortigern voltou com um exército esfarrapado de soldados cansados e um grupo de magos. A vida tranquila da pequena aldeia de Emrys estava prestes a mudar para sempre. Lá, no alto daquela montanha, ficará minha torre. Reúnam o povo desta aldeia. Eles vão construí-la começando imediatamente. Vocês, meus magos, façam o que for preciso para agradar aos deuses galeses, para que eles permitam a construção da minha torre. Vortigern obrigou os aldeões a cortar enormes troncos de árvores das encostas da montanha e arrastá-los com seus pequenos pôneis galeses. Vortigern os comandava impiedosamente, e logo uma enorme torre começou a tomar forma, austera e potente, dominando o vale e a aldeia abaixo. Mas naquela mesma noite, a torre começou a estremecer. O cimento rachou e todo o edifício caiu por terra com um enorme estrondo. Ora, era exatamente o que Emrys havia sonhado e isso o assustou, pois ele não sabia, com seus poderes, de prever o futuro. Vortigern estava convencido de que os aldeões haviam feito aquilo de propósito. Vocês trabalharam muito mal! Comecem de novo, já!
E desta vez tratem de fazer tudo certo. Então, os aldeões voltaram a trabalhar. Vortigern os comandava com mais autoridade. E na noite seguinte, a torre já estava quase totalmente reconstruída. Então, novamente, um grande estremecimento assolou a montanha e o dia de trabalho caiu por terra. Vortigern ficou furioso e obrigou os aldeões a trabalharem até cair. Mas pela terceira vez, a torre desmoronou. E de manhã não restava nada além de ruínas. Um homem menos teimoso teria simplesmente procurado um local mais seguro para construir sua torre. Mas não o orgulhoso Vortigern, que recorreu aos magos. Existe algum tipo de magia negra aqui. Procurem a causa e descubram uma solução. Minha torre precisa ser construída. Na manhã seguinte, os magos vestiram suas túnicas mais bonitas e desenharam o círculo mágico do poder. Jogaram as pedras sagradas do destino. Alguma ideia? Não, eu não tenho ideia nenhuma. E você? Eu também não. Consultaram as varetas sagradas da profecia. Eu ainda não sei o que significa isso. Para mim são varetas. Por fim, anunciaram suas descobertas a Vortigern. Diga alguma coisa, briga logo. Você deve procurar um menino órfão de pai. Um menino gerado por um demônio e enterrar seu corpo sob as pedras. Só assim os deuses dessas terras deixarão a torre de pé. Muito bom. Então, vá procurar essa criança. Não sabemos se esse garoto existe. Ouro para quem me trouxer esse garoto! Quando os ambiciosos soldados ainda estavam partindo em busca de uma vítima, um menino da aldeia puxou a manga de Vortigern. Por favor, moço, nós da aldeia sabemos desse menino. Ele mora bem aqui, é filho de um demônio. Ele fala com os pássaros, faz o sol cair do céu. Ele mora lá em cima na montanha. E ele se chama Enris. Naquele momento, Enris estava absorvido em uma estranha visão. Sob as ruínas da torre, ele viu água e dentro d'água 2 pedras enormes. Tragam-no para mim! O que devo fazer? Confie nos seus sonhos. Você é Enris? O garoto gerado por um demônio? Eu sou Enris, mas não sou filho do demônio. Eu quero o seu sangue. Seja você o garoto certo ou não. Matem-no! Já! Acho melhor contar os meus sonhos. Pergunte aos magos o que há sob a torre. Hein? Desamarre o garoto. O que você viu em seus sonhos? Escavem as ruínas. Lá encontrarão uma grande mina de água. Uma mina subterrânea pode estar enfraquecendo a torre. Vamos testar esse sonho. Mas se ele for falso, eu vou ver o seu sangue. Vortigern mandou os homens cavarem e sob as ruínas havia realmente uma grande mina d'água. Naquela mina havia 2 pedras enormes submergindo e vindo à tona. E a cada mergulho, a lama ao redor tremia. Dentro das pedras há dragões adormecidos. Olhos desses dragões que abalam a terra toda noite e fazem a torre ruir. Os homens de Vortigern desceram no poço. E com martelos enormes bateram nas pedras. 1, 2, 3 vezes seus martelos tiniram como relâmpagos. Surgiram rachaduras ao redor de cada pedra. De uma delas emergiu um dragão com um ventre branco feito leite. Da outra surgiu um dragão vermelho como sangue. Criaturas enormes, furiosas, e seus gritos de guerra ecoaram pelos ares. Os dragões voavam em círculos, cada vez mais alto no céu. Eles giravam em postura de ataque.
Veio então o fogo. Eles avançaram e se chocaram peito contra peito, fazendo chover dentes e escamas no chão. Os soldados de Vortigern estavam perplexos demais para lutar. Então Vortigern pegou um arco, encaixou uma flecha e atirou no dragão vermelho, ferindo sua asa. Isso desviou sua atenção e ele olhou para o lado quando o dragão branco mordeu seu pescoço furiosamente. Foi então que Henry se lembrou das visões da infância, dessa mesma luta, desses mesmos dragões. Houve um momento de silêncio apavorante. E então, o dragão vermelho despencou do céu. O dragão branco seguiu a vítima até o chão e o incendiou com seu ácido azeite. Rápido como um gato, Vortigern pegou mais uma flecha e mirou no pescoço do dragão. Mas antes que ele pudesse atirar, o dragão branco voltou a subir. Desviou-se para o norte e sumiu, voando sobre as montanhas. Se você é tão bom em profecias, diga o significado disso, garoto. Significa que o seu destino será igual ao do dragão vermelho e que em breve você morrerá. Se tiver mais algum sonho, me conte. Voltem ao trabalho! Minha torre precisa ser construída! Henry observava de uma colina, sentindo que sua confiança crescia cada vez mais. Se ao menos eu encontrasse ajuda, Pensava ele. Um falcão circulava no céu. Henry levantou o braço e o grande pássaro desceu. Havia uma comunhão entre eles, como se o falcão entendesse os pensamentos de Henry. E o falcão saiu voando. Rios e colinas, montanhas e florestas passavam sob ele. Finalmente, à distância, ele viu um vasto exército liderado por 2 nobres cavaleiros. Eles eram os de Vortigern, os verdadeiros herdeiros do trono que vinham livrar o país daquele rei assassino. Os cavaleiros viram o falcão, interpretaram como um bom presságio e seguiram-no por uma passagem na montanha. Henry despertou de sua visão e desceu da colina para enfrentar Vortigern. Vortigern, eu tive mais um sonho. Eu sonhei que você foi atacado por cavaleiros justos e que foi derrotado. Vortigern estava se preparando para matar Henry pelo atrevimento. Mas naquele momento, um sentinela no alto da torre gritou: "Soldados! Milhares de soldados!" Os 2 reis estavam conduzindo os exércitos para dentro do vale. Dirigiram-se para o pé da Vetara. "Venha ao encontro do seu destino, Vortigern! Aqueles a quem você fez sofrer clamam por seu sangue!" Vortigern mandou seus homens defenderem a torre, mas não havia ninguém, nem mesmo seus próprios soldados, que quisessem ficar ao seu lado. "Renda-se, Vortigern! Você não tem saída! Nunca! Nunca! Nunca!" Acorda, Merlin, acorda. Você não vai terminar de contar a história? O que aconteceu com Vortigern? Os cavaleiros derrotaram Vortigern, sim, e o enterraram em sua própria torre. E o que os 2 reis? Eles eram irmãos chamados Ambrosius e Uther Pendragon. Uther, mas ele foi um dos últimos grandes reis. Talvez um de seus filhos venham reclamar o meu trono. Uther só teve um filho, embora só eu soubesse disso. Você, Arthur.
Uther é meu pai? Então eu não sou filho de pai desconhecido? Você teve um pai, e ele foi rei. Então eu não sou o rei só porque puxei aquela espada idiota da pedra? Não subestime a sua força ao puxar aquela espada da pedra. Ah, não há nada de idiota nisso. Somente o filho de um rei poderia fazer isso. Queria dizer que você estava qualificado para reger toda a Grã-Bretanha. Por que não me contou isso antes? Só podia lhe contar quando você estivesse pronto. Os profetas também têm leis, assim como existem leis para os reis, sabia? Então eu sou rei de verdade? Sempre foi. Só você duvidava. Para descer os seus sonhos por... por despertá-lo. Sabe, grandes homens sonham grandes sonhos. E Henry, o que houve com ele? Ah, ainda está por aí. Continuou sonhando e fez carreira disso, eu acho. Olhe, eu ainda tenho isso. Guardei todo esse tempo. Você guardou um dente do dragão? Então um menino chamado Henry era você? Você já havia adivinhado isso antes. Mas agora talvez nós dois possamos descansar um pouco. Os reis precisam de repouso, caso queiram ser sábios. Não terei mais pesadelos, Merlin. Obrigado. Não tem de quê. Meu rei. Bem, depois disso, Arthur tornou-se verdadeiramente um grande rei. Quanto a mim, eu me dei muito bem como mago. Continuei durante muitos anos ajudando Arthur e seus cavaleiros e a Távola Redonda. Bem, isso já é uma outra história. Os magos também precisam de repouso.